está aqui conosco no estúdio da TV Carta Maior, o Alberto Brock, que é vice-presidente da CONTAG. Alberto, bom dia, né, para quem está no horário brasileiro. Bom dia, Canali. É um prazer tê-lo aqui conosco. Queria que vamos falar sobre essa campanha que a CONTAG está apresentando, lançando aqui, mas eu queria antes conversar um pouco sobre o evento, sobre a Conferência Internacional sobre a Agricultura, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural. Qual é a sua expectativa? Está começando hoje, qual é a expectativa sua da CONTAG como entidade que se apresenta aqui no Fórum Paralelo, já que o Fórum é oficial? Diga lá. Bom, na verdade, nós temos uma expectativa positiva sobre essa conferência, mas no seguinte sentido. Nós não nos iludimos que a conferência em si vai resolver o problema da reforma agrária no Brasil e no mundo. O que nós entendemos é uma grande oportunidade nesse momento, na conjuntura mundial, este tema voltar na agenda dos governos, voltar na agenda, fazer parte da pauta da agenda mundial. Por que, na sua avaliação, levou tanto tempo para que isso fosse retomado? Entendemos que os governos não deram mais importância à reforma agrária. Sempre nos a chamaram de atrasados, retrógrados, né? E hoje a questão da reforma agrária, ela é tão presente, não só no Brasil, mas no mundo todo. A Europa está fazendo a sua concentração de terra. Na África. O que se passa na América Latina, Canal, e aqui na vizinha Argentina, no Uruguai, é uma forma de concentração da terra por causa de um modelo de desenvolvimento rural perverso. Então, mais do que nunca, esse tema ele está sendo extremamente importante na agenda dos governos, discutir esse tema do desenvolvimento, da territorialidade, que conceitos temos da reforma agrária, modelos de agricultura. Então, nesse sentido, colocando na agenda mundial, nos parece uma oportunidade muito importante. Agora, organismos dessa natureza, a FAO, a Unesco, o Unicef, têm se mostrado, até pelo controle sob o qual estão, né, têm se mostrado pouco progressistas, né, têm um pouco midiáticos, um tanto midiáticos, ou muito mais midiáticos do que propriamente efetivos, eficazes, né? O que mudou nesses organismos, se é que mudou alguma coisa, para se sensibilizarem de repente de uma hora para outra? É o clamor dos movimentos sociais, ou o que é? Ou é alguma, digamos assim, constatação de que a situação pode se tornar incontornável? Nós entendemos que há alguns setores dentro destes órgãos que, de fato, começam a perceber a necessidade de se fazer uma aliança, de fazer um diálogo com a sociedade, com as organizações. Parece-me que há gente séria dentro desses organismos. O problema é que esses organismos, muitas vezes, não têm autonomia, porque são controlados pelos governos, aqueles que mais cotizam, os países desenvolvidos. E aí tomam uma medida, por exemplo, como na FAO, que na Conferência Mundial tomam medidas para que em 20 anos acabar com a metade da fome no mundo, né? E depois as políticas efetivas para que isso aconteça não são levadas a sério. E como acabar com a fome no mundo se você não discute exatamente essa questão da reforma agrária, do acesso aos recursos naturais, sendo que metade dessa fome no mundo está no campo? Então nós entendemos que há setores que entendem que é preciso avançar. Agora, na verdade, também esses organismos são muito controlados pelas grandes potências, pelos governos que pagam esses organismos e que, numa verdade, em última análise, são os próprios governos a nível mundial que tomam as últimas decisões. Agora, Alberto, há pouco na sessão inicial, né, que foi agora pela manhã, está se realizando ainda, o que parece, o depoimento do diretor-geral da FAO, o Jacques Diouf, deixa claro que a FAO e que os governos e que os controladores desse organismo devem se ocupar, e diz explicitamente, da reforma agrária
do desenvolvimento sustentável, da eliminação da pobreza. Quer dizer, o fato do diretor-geral da FAO fazer um pronunciamento dessa natureza hoje é discurso ou pode ser realmente um indicativo de que as coisas vão mudar? Eu acho isso importante para que haja o debate, que esse tema efetivamente entre na agenda oficial dos governos. Agora, Geraldo, eles estão esvaziando a FAO. Eles estão esvaziando esses órgãos como FIDA, FAO, e fortalecendo o MC, Banco Mundial, onde tem uma outra visão. Será por isso, então, que a FAO assume agora a bandeira da reforma agrária? Então, nós entendemos que como discurso é extremamente importante. Agora, efetivamente, o comprometimento dos governos a nível mundial, que se não houver uma grande pressão a nível mundial, se os setores organizados da sociedade, se os sindicatos, se os movimentos sociais não ajudarem com grandes ações de rua, com grande discussão com a sociedade, com a opinião pública, somente essa ação ela se torna bastante inócua pela experiência que nós já vimos até agora. Então, esses são o nosso receio. Bom, a propósito, então, será por isso a iniciativa dessa campanha de violência no campo que vocês estão lançando hoje? Vamos falar um pouco sobre isso, Alberto. Bom, na verdade, a CONTAG, a UITA, União Internacional dos Trabalhadores Agrícolas, da Alimentação e Afins, uma organização internacional presente em mais de 130 países no mundo, no qual nós somos filiados, estamos lançando exatamente aqui em Porto Alegre, durante esta conferência internacional, uma grande campanha mundial para discutir a violência no campo no Brasil. Será hoje às 19 horas, aqui no Prédio 40, e nós temos um grande objetivo de sensibilizar a sociedade brasileira, a opinião pública. Esta campanha vai rodar o mundo, termos aliados nessa campanha, para que a gente possa continuar o debate, pressionando o judiciário brasileiro, as autoridades do governo federal, dos governos dos estados, dos municípios, principalmente nas regiões, nos estados mais violentos do Brasil, sobre essa coisa que nos envergonha a todos, que é a morte, que é a violência, que infelizmente continua, que é a impunidade. Geraldo, nos últimos 20 anos, dados da CPT, dados da CONTAG, das nossas federações, foram mortos em torno de 1.500 lideranças sindicais. Dessas 1.500, entre religiosos, sindicalistas, apoiadores, trabalhadores, são menos de 70 processos que estão em andamento. E desses menos de 70 processos, apenas meia dúzia de casos foram julgados. Então a gente não pode conviver com isso. Um caso emblemático de Margarida Maria Alves, sabia-se do assassino, o endereço, foram feitos julgamentos 4 ou 5 vezes, adiado, depois se prescreveu e foi absolvido. Então, a impunidade é uma coisa muito séria. Geraldo, existe uma lista chamada macabra dos marcados para morrer, que a nossa federação tem. Mais de 60 lideranças que estão marcados para morrer. E muitas dessas mortes já se confirmaram, como o caso de Irmã Dórica, que estava nessa lista. Nós vivemos ainda no Brasil com o trabalho escravo. Essa é uma violência séria. Mais de 4.000 pessoas foram libertadas somente no ano passado. Então, esse estado de violência, que é causa de um modelo injusto de desenvolvimento e de um grande conflito de terras, nós queremos fazer com que haja o fim disso. Por isso essa campanha, por isso esse debate, por isso essa sensibilização, que não esperamos somente quando morre, infelizmente, uma irmã Dórica, para que a sociedade brasileira, a sociedade internacional, tome consciência desse fato. Somente no ano passado, só no estado do Pará, mataram 16 pessoas, 16 dirigentes sindicais. Então, esse é o objetivo dessa nossa campanha. São essas justificativas dessa campanha cujo lançamento é hoje. Nós queremos agradecer, então, a presença aqui, ficaremos acompanhando, naturalmente, e também o lançamento dessa campanha, assim como fazemos a cobertura desse evento que se realiza em Porto Alegre. Nós entrevistamos Alberto Brock, que é o vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Obrigado, Alberto.